Olá! Então, vamos continuar aqui a estudar o método dos mínimos quadrados, tá? No exemplo que a gente começou a trabalhar, nós tínhamos dados de precipitação versus escoamento, né? Você percebeu que a gente fez esse gráfico aqui, eu passei o tutorial do tipo escrito para vocês, mas se você tiver alguma dúvida, volte lá aquele tutorial sobre como fazer um gráfico no Excel e veja como é que a gente fez esse gráfico, tá? E aí você se deu conta que para que eu faça o método dos mínimos quadrados, eu preciso resolver uma matriz bem complexa. Na verdade, não é tão complexa assim. Na verdade, o que eu preciso são de muitas somatórias, né? Você se deu conta que eu preciso de somatórias de tudo que é de x, tudo que é de y, eu preciso de somatórias da própria multiplicação de x e y, e o Excel é muito indicado para fazer esse tipo de problema, tá? Para resolução desse tipo de problema. Então eu vou jogar o gráfico aqui pro lado nas minhas células, tá? E aí já vou começar a montar a minha tabela de somatórias, tá? Então eu vou botar aqui xi. Então lembrando que a precipitação, tá? Só para te lembrar aqui que a precipitação eu vou considerar xi e o escoamento eu vou colocar como f de xi, ok? Então precipitação e escoamento. Já vou organizar aqui. Vou dar uma pausa e já venho com todos esses dados da minha tabela necessários aqui. Então, voltando, já coloquei aqui os dados, tá? De xi, f de xi, coloquei os dados que eu preciso e eu tenho os dados aqui em cima e a gente vai começar a calcular. Então, aqui, olha, você tem que dar vamos selecionar, Ctrl C, aqui eu venho em colar especial e venho aqui em transpor, tá? Venho em transpor. Então eu vou transportar esses dados de lá para cá. Vou fazer a mesma coisa com este daqui, Ctrl C, e venho aqui, colar especial, transpor, beleza? Aqui já foi. Vou apertar ESC para ele parar de ficar selecionado ali. Essas células aqui eu vou formatar, eu não quero preenchimento nelas, e aqui eu também não quero bordas nelas, tá? Aqui, essa célula aqui é o x ao quadrado, então eu venho aqui e faço igual, seleciono C9, aqui é a minha célula que está xi, coloco o chapeuzinho, 2, e agora eu já puxo aqui para as outras células, ok? Vou fazer, então, f de xi vezes asterisco, o xi, e puxo aqui. Então, você percebeu que eu preciso destes dados aqui, tá? Mas eu preciso mais ainda, né, do somatório, tá? Desses dados aqui. Então, eu venho aqui, coloco igual, somatório, soma dessas células aqui. Então, de C9, ponto e vírgula, 2 pontos, desculpa, até C16, tá? C9 e C16 nesse caso. Eu venho aqui, vou centralizar aqui meu dado, deixar ele mais organizadinho possível, e já passo para cá, porque eu preciso desses somatórios aqui. Vou colocar essas células em uma outra corzinha aqui, para eu também conseguir enxergar, tá? Porque eu preciso de dados de somatório, eu preciso de dados, na verdade eu preciso dos dados de somatório. Bom, agora, com esses dados aqui, nós temos a ideia da matriz, né? Da matriz que vai ser montada, uma matriz 2×2, porque nesse caso nós estamos fazendo um ajuste linear, uma matriz 2×2, que vai me dar esses dados aqui. Eu já vou montar aqui a matriz com os dados, então vou pausar aqui um segundinho. Gente, então voltando, eu montei aqui a nossa matriz, tá? Lembrando que eu tenho essa primeira matriz, que nada mais é do que o somatório dos xi ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho o somatório dos xis, aqui em cima o somatório dos xis, aqui embaixo o número de valores que eu tenho, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores possíveis, 8 dados, tá? Do meu, para que eu trabalhasse, né, esse ajuste. O A1 e A2, que são os coeficientes da reta, então é um Y, A1x mais A2, tá? Então é essa reta que nós estamos fazendo ajuste, estou só confirmando, porque geralmente a gente chama de AX mais B. Então é A1x mais A2, é isso que a gente está tentando fazer de ajuste, tá? Então para você não confundir.
E aqui deste lado vai ser o somatório dos f de x vezes xi. Então, eu faço todas essas multiplicações e faço o somatório aqui no final. E aqui é o somatório do f de xi, ok? Então, o método de ajuste, tá? É o método de ajuste por mínimos quadrados. Você tem que montar essa planilha, montar essas matrizes, desculpa, com esses somatórios para fazer o ajuste linear. Bom, Agnes, como é que eu vou resolver então A1 e A2? Você já sabe disso. Como? Matrizes inversas, tá? Inversa de matriz ou matriz inversa, o que você quiser chamar, como você quiser chamar. Então você sabe que o inverso desta matriz aqui, ó, que eu estou selecionando, vezes essa matriz aqui, vai ser a matriz de x, tá? Ou matriz de incógnitas, como você queira chamar também. Então eu vou fazer aqui a matriz inversa, então eu vou selecionar aqui esses dados, vou selecionar o espaço que vai caber minha matriz inversa, vou colocar aqui matriz inverso, a minha função, né? Seleciono aqui esse pedaço e vou apertar Ctrl Shift Enter, ok? Então já obtive a minha matriz inversa aqui, tá? Então eu vou chamar isso aqui de matriz razão, ok? Vou chamar essa aqui matriz xão e essa aqui matriz bzinho, tá? Essa aqui é a matriz inva, ou seja, inversa de A, ok? Aqui matriz inversa de A. Só deixando certo aqui pra mim. Com essa matriz inversa de A, o que eu vou fazer? Então, a matriz X vai ser... Opa! Essa matriz X, ela nada mais é do que? É igual a matriz A, tá? Enviar, né? Opa! Vezes matriz Bzinho, tá? Então, matriz X. Então, como que eu vou fazer? Seleciono a matriz X, ela só tem uma coluna, 2 linhas, nesse caso. Ela vai ser igual, então, multiplicação de matriz. Então, matriz multiplicação da matriz inversa, ponto e vírgula, matriz B. Ctrl Shift Enter. Então, deixa eu ver se deu certo. Deu. Certíssimo, tá? Então, daqui eu já obtive qual é o valor de A e qual é o valor de A1 e de A2, tá? Tendo A1 e A2 seus valores, então, A1, A2. Tá eles mais pertinho aqui. Ok. A1 e A2 os seus valores aqui, né? Vou botar tudo isso aqui numa cor. Vou deixar aqui bem bonito. Nath gosta de planilha bonita. Esse negócio de fazer planilha feia não é. Não pode, né, gente? Não pode, Nath não deixa. Então, já deixei aqui organizado o que é a matriz X e quais são os valores de A1 e de A2, ok? Já deixei aqui no esquema. Beleza. A pergunta do exercício é: qual é o valor para uma precipitação de... Qual era a pergunta? Jesus. Qual é a previsão de escoamento anual da água se a precipitação for de 120 centímetros, tá? Então, ele quer saber o seguinte: se precipitação X for 120, qual é o valor do escoamento? Então, eu quero saber onde é que está o valor que eu encontro, né, o eixo do escoamento em 120. Subo aqui em 120, quanto que eu encontro aqui? Então, como que eu faço isso? Se eu sei que a equação que eu ajustei, vou copiar isso aqui, Ctrl V, colei. Y igual a A1 vezes X mais A2, se eu tenho essa equação aqui, se é válida essa equação, isso quer dizer que
x, aliás, f de x, ou melhor até, vou escrever em termos do escoamento e da precipitação. Então, E de P, E em função de P, tá? Escoamento em função da precipitação, é igual a 0, né? Vou colocar aqui ponto. 0,15 vezes x mais A2, que é 0,84. Vou arredondar aqui para menos, tá? A gente pode também ajeitar esses números aqui, né? Nath não vai gostar de ver esses números aqui, um monte de casa depois da vírgula, né? Vamos colocar aqui 3 casas só. 3 casas, ok? Então, o escoamento em função da precipitação vai ficar assim. Isso quer dizer que quando a precipitação, então a ideia é, quando a precipitação for igual a 120, quanto é o escoamento? Escoamento vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a 0,15 vezes 120 mais 0,84. Eu vou, ao invés de colocar 0,15 aqui, vou deixar mais esperto essa minha planilha. Vou colocar já esse A1 linkado aqui para ficar mais bonito, tá? Então aqui, ó, o escoamento vai ser 19, tá? 19. Vamos observar se isso faz sentido dentro do gráfico. Então, eu vou organizar aqui esse valor. Ok, 19,07, ou mais ou menos 19. Então, quando o escoamento, quando a precipitação, desculpa, for 120, essa linha que eu ajustei da melhor maneira aqui no gráfico vai ser quanto? Mais ou menos 20 mesmo, 19, 20 por aí. Agnes, só há essa maneira para fazer esse ajuste no Excel? Não, há outras maneiras, tá? Muitas outras maneiras. Se eu selecionar aqui esses pontos e apertar com o botão direito, eu posso adicionar linha de tendência. Você vai perceber aqui um milagre que vai acontecer. Então, eu posso ajustar várias linhas de tendência aqui no Excel. Linear, logarítmica, polinomial, todos esses ajustes são feitos pelos métodos dos mínimos quadrados, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou ajustar um escoamento linear, eu quero que apareça o y aqui na minha equação, né? Eu quero que apareça a equação da reta e quero que apareça o r quadrado desse meu ajuste, tá? Então, eu venho aqui, já selecionei isso, já fechei. Se você perceber aqui, o valor, vou trazer esse gráfico aqui mais para perto. O valor que nós obtivemos aqui com o nosso ajuste manual, tá? Igualzinho, tá? Deu igualzinho o valor que o programa obteve, tá bom? Agora vamos para a segunda parte com o cálculo do erro. Já volto. Vamos ao cálculo do erro agora. Lembra que eu comentei na sessão anterior que o erro de um ajuste e de uma interpolação vai ser a diferença entre o f de x da interpolação ou da minha equação, dos meus dados, pelo g de x, tá? O g de x é o quê? A função objetivo, né? A função que tem o intuito do ajuste ou da interpolação ou o que for, tá bom? Então, toda vez que a gente está interpolando ou a gente está fazendo ajuste, a gente está encontrando uma g de x, tá bom? Na linguagem matemática se fala assim. Então, a diferença entre f de x e g de x ao quadrado é o que a gente chama de erro, tá? Então, vamos aqui escrever essas células, tá? Então, vai ser, abre parênteses, f de xi. Quem é f de xi? É esse valorzinho aqui, tá? Esse valorzinho aqui. Menos, quem é g de xi? Quem é g de xi? Eu não fiz aqui, mas eu acho que eu posso fazer o quê? Eu vou dar ESC aqui e vou fazer de uma outra maneira, uma outra estratégia. Eu vou inserir uma célula aqui, tá? E vou chamar de g de xi. E vou pegar a equação que eu obtive, que está aqui. Copiar. Colar. Tá? Eu obtive essa equação aqui, concorda?
Eu obtive essa equação aqui. E para ela, eu consigo escrever todos esses dados aqui, certo? Vou botar aqui em cinza para você conseguir visualizar. Para ela, eu consigo escrever todos os dados aqui. Então, isso aqui vai ser igual, então, ao 0,15. Vou puxar lá a célula do 0,15, bem aqui, tá? Vezes o x, que está aqui em cima. Opa, não era para dar enter, eu volto aqui. Mais quem? O A2. Puxa a célula de baixo. Ok? Venho aqui e faço o quê? Vou fixar quem? Vou fixar aqui, com cifrão. Opa. Antes e depois do C, no cifrão. Cifrão, cifrão. Ok? Vou fixar aqui, já vou formatar essa célula, porque a hora que eu puxar, ela já vai me dar uma ideia mais organizada. Lembra, a Nath não gosta de planilha desorganizada, não. Então, eu já vou centralizar aqui, vou centralizar esses dados também, ficaram ruins. Vou já organizar isso aqui, tudo. Tá? Então, dei uma organizadinha aqui, eu calculei então g de x. Por que eu fiz isso? Para facilitar aqui minha vida. Porque eu já vou fazer o seguinte, já vou abrir o parênteses aqui. Opa. Abro parênteses. F de xi. Quem é f de xi? Ela tá aqui embaixo, ela tá aqui em cima, ela tá em todos os lugares. Posso puxar essa aqui do lado, tá? Menos g de xi, que eu coloquei aqui em cima. Mas também podia estar em todos os campos aqui. E vou fechar, elevar ao quadrado. E daqui eu posso, então, já vou formatar essa primeira célula aqui, que a hora que eu puxo ela, ela já vem organizada, tá? Organizada. Aqui. Esse aqui não deu certo. Ah, calminha. Não deu pra fazer o que eu queria. Então, a gente volta atrás, calma. Abro parênteses, f de x, cadê? Vou ter que puxar daqui de cima mesmo, olha só. Menos g de x elevado ao quadrado. Vamos ver se deu certo. Vou puxar a segunda. Vamos ver se deu certo. Ela não tá puxando, ela tá puxando só de baixo. Ai, o que você fez? Vou ter que fazer o seguinte, então. Passar isso aqui pra cá. G de x, esse aqui é o que eles falam que é documento verdade, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui. E vou... Então, eu bem podia fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Ctrl C. Ctrl V. Só que eu vou puxar o x daqui. Como aquelas células estão fixas, não vai ter nenhum problema para mim. Agora vai dar certo, com certeza, pela obra do divino. Elevado ao quadrado. Ok. Aqui. Agora deu certo. Tá? Então eu tenho aqui todos os somatórios. Deixa eu ver aqui se eu fiz certinho. Deixa eu verificar aqui 1 minuto e eu já volto. Então, gente, voltamos aqui. Esse valor aqui que a gente obteve de E, ele quer dizer o seguinte, que qualquer curva ajustada a esses pontos, ela possui a soma dos quadrados dos erros superiores a esse valor de 5. Tá? É isso que quer dizer esse valor aqui. Aí o R quadrado a gente vai calcular aqui a parte. Esse erro, ele faz parte do cálculo do R quadrado, então a gente já vai ver isso. Então a primeira parte aqui que eu já fiz, só para adiantar a nossa vida, eu fiz o f de xi ao quadrado, eu preciso do somatório desse valor. Então o R quadrado, ele é igual a 1 menos. Você já vai ver aqui toda a parte de cima e toda a parte de baixo. A parte de cima, então, nada mais do que o somatório deste erro aqui, tá? Que nós já obtivemos anteriormente. Dividido por, abro parênteses novamente, o somatório desse f de xi ao quadrado, menos, tá? Menos 1 dividido pelo número de pontos que eu tenho, tá?
Eu não coloquei aqui, nesse caso, uma célula escrevendo 8 pontos. Vou colocar 8 aqui, mas você já sabe disso, tá? Eu vou botar em parênteses aqui, nesse 1/8, ok? Vezes, o quê? O somatório do f de xi, tá? O f de xi. Só que eu tenho que elevar esse somatório inteiro aqui do f de xi ao quadrado, tá? Eu elevo o somatório, eu não quero a soma ao quadrado, eu elevo o somatório, tá? Vou fechar o parênteses aqui, vou fechar o outro parênteses aqui. Se eu fiz tudo certo, tem que dar um ali, ó, 0,89, tá? Se eu comi alguma bola, a gente já corrige. Então, olha aqui, obtive um valor de 0,8939. Então, aqui eu tive 0,8940, tá perfeito o valor, tá? Perfeito, perfeito. Então, daqui você já entendeu como é que se calcula, tá? Como é que eu poderia fazer se eu tivesse, então, uma matriz 3×3. Aí tem outras modalidades, eu acho que é legal a gente fazer para ver como é que é. Mas agora você sabe que no próprio Excel você tem essa habilidade de fazer esses ajustes sem a necessidade de montar toda essa planilha aqui, tá? Mas é legal a gente fazer uma vez para treinar, tá bom? Muito obrigada e vamos para o Scilab agora.